Entre a ciência e o medo, o que restou? O Triângulo das Bermudas é, ao mesmo tempo, um pesadelo e uma obsessão. Enquanto marinheiros rezam para não cruzar suas águas, cientistas buscam incansavelmente uma lógica para o que ali acontece. Mas cada resposta encontrada abre espaço para mais perguntas. A ciência enfrenta o abismo. Geólogos, meteorologistas e oceanógrafos estudaram a região. E entre as teorias apresentadas estão bolsões de gás metano no fundo do mar, capazes de reduzir a densidade da água, fazendo navios afundarem instantaneamente. Correntes marítimas violentas, invisíveis à superfície, que puxam embarcações para o fundo como garras. Erros de bússola causados por magnetismo natural, que desorientam pilotos e os fazem perder a rota até a morte. Tempestades tropicais repentinas, capazes de engolir aviões, sem deixar tempo para enviar sinais de socorro. Cada explicação soa razoável, mas nenhuma consegue dar conta de todos os desaparecimentos. Não há teoria que explique por que navios inteiros nunca foram encontrados, nem por que aviões somem do radar em segundos, como se fossem apagados da existência. O medo que resiste. Por trás da ciência permanece o medo. O medo que não pode ser medido em gráficos ou fórmulas. Um medo ancestral que cresce no peito dos que ousam atravessar aquele pedaço do Atlântico. Capitães ainda sussurram lendas para suas tripulações. Pilotos evitam rotas mesmo sem admitir publicamente. E os que retornam com vida falam pouco, como se temessem despertar algo apenas com as palavras. O legado dos desaparecidos. Ao longo dos séculos, milhares de vidas foram engolidas. Marinheiros, exploradores, soldados, cientistas, inocentes. Todos eles marcados pela eternidade do silêncio. Cada navio perdido, cada avião apagado, torna-se um fantasma que navega entre o real e o imaginário. São vozes que ecoam no vento, sombras que dançam nas ondas, memórias de existências que talvez ainda estejam presas em algum outro tempo, em outra dimensão, em outro mundo. O abismo que nunca se fecha. O triângulo não pode ser explicado apenas com ciência. Não pode ser descartado apenas como superstição. Ele é ambos. É ciência e medo. É realidade e lenda. É mar e mistério. Um lugar que continua a desafiar a humanidade,
lembrando-nos de que, apesar de toda tecnologia, de toda arrogância, ainda somos frágeis diante do desconhecido. O que resta? No final, o triângulo não é apenas uma região no mapa, é um espelho da nossa ignorância, uma lembrança de que o universo é vasto, perigoso e cheio de segredos que talvez nunca devêssemos descobrir. Alguns chamam de coincidência, outros de maldição. Muitos acreditam ser apenas fenômenos naturais, mas aqueles que sentiram o olhar do oceano sabem. O Triângulo das Bermudas é um portal do medo, um sussurro do infinito, uma cicatriz eterna na alma do mundo. E enquanto houver ondas, tempestades e marinheiros ousados, o triângulo continuará a chamar, a devorar, a existir. Ele é o que sobra quando a ciência falha e o medo permanece. Ele é a fronteira final entre o conhecido e o impossível. O ano era 1918. O mundo ardia em guerra. As águas do Atlântico estavam povoadas de navios carregando homens, armas e carvão para alimentar a engrenagem mortal da Primeira Guerra Mundial. Entre eles havia um gigante, o USS Cyclops, orgulho da Marinha dos Estados Unidos. Com quase 200 metros de comprimento e capaz de transportar mais de 10.000 toneladas de carga, o Cyclops não era apenas um navio, era uma fortaleza flutuante. Seus porões carregavam carvão de manganês, combustível vital para os canhões e tanques da época. A bordo viajavam 309 homens, marinheiros, oficiais, engenheiros. Nenhum deles sabia que aquela seria a sua última viagem. O Cyclops partiu de Barbados rumo a Baltimore. O céu estava limpo, o mar relativamente calmo. Não havia sinal de submarinos inimigos, nem tempestades no horizonte. Era uma travessia que deveria ser segura. Mas, ao entrar na região do Triângulo das Bermudas, algo mudou. Relatos preservados em registros navais falam de mensagens truncadas, sinais de rádio estranhos, como se uma sombra invisível distorcesse as ondas. O comandante, George Worley, não relatou o perigo imediato, mas testemunhas em Barbados contaram que ele parecia perturbado, como se carregasse um peso invisível no olhar. Dias depois, silêncio absoluto. Nenhuma resposta aos chamados de rádio, nenhuma fumaça no horizonte, nenhum destroço. O USS Cyclops havia desaparecido. 309 homens engolidos de uma vez. Foi, e ainda é, a maior perda de vidas da Marinha Americana em tempos de paz. Buscas foram feitas, navios cruzaram o Atlântico em rotas próximas, aviões sobrevoaram a região. Nada foi encontrado.
Nenhum bote salva-vidas, nenhum pedaço de madeira, nenhuma mancha de óleo no mar. Era como se o navio tivesse afundado em outra dimensão. A Marinha Americana declarou: o navio simplesmente desapareceu. Sem inimigos nas proximidades, sem sinais de tempestade. O Cyclops foi tragado sem deixar vestígios. Mas as histórias não param aí. Alguns marinheiros em portos vizinhos juravam ter ouvido, naquela noite, um estrondo profundo vindo do oceano, como o rugido de uma criatura colossal. Outros afirmavam que o céu havia ficado vermelho, iluminado por relâmpagos que não nasciam de nuvens, mas sim de dentro do próprio mar. Lendas surgiram. Uns diziam que o Cyclops havia sido sugado por um redemoinho subaquático, capaz de engolir até montanhas. Outros que o navio havia atravessado um portal dimensional, condenado a vagar para sempre em um oceano paralelo. E havia os que acreditavam em algo ainda mais terrível, que o Cyclops não havia simplesmente desaparecido, mas sim sido escolhido. Porque o triângulo não é apenas um lugar. Ele é uma boca, uma fome, uma escuridão que se sacia de tempos em tempos. E naquela noite, em 1918, ele exigiu um banquete. O nome Cyclops permanece como um eco no fundo do mar. Nenhum dos 309 homens voltou. Nenhum corpo foi devolvido. Apenas silêncio. Apenas o vazio. E até hoje, cada navio que cruza aquelas águas sente o peso do desaparecimento. O Cyclops não é apenas uma lembrança, é um aviso. Carroll A. Deering, um navio fantasma. O sol mal nascia no horizonte quando pescadores da Carolina do Norte avistaram uma silhueta imóvel no mar. Um navio de grande porte, com as velas abertas, balançava suavemente sobre as ondas. A princípio, parecia apenas mais uma embarcação voltando para casa. Mas havia algo errado, muito errado. À medida que se aproximavam, notaram o silêncio. Nenhum homem no convés, nenhum sinal de movimento, apenas o estalar das velas sendo rasgadas pelo vento, como gritos longínquos presos no tecido. Era o Carroll A. Deering, um navio cargueiro majestoso, vindo das Índias Ocidentais, agora transformado em um cadáver flutuante. Quando os guardas costeiros subiram a bordo, a cena era um pesadelo congelado no tempo. A cozinha estava intacta, mesas postas, comida ainda fresca em alguns pratos. As cabinas estavam arrumadas, roupas dobradas, instrumentos intactos. Mas não havia ninguém. A tripulação inteira havia desaparecido. Não houve luta, não havia sangue, não havia sinais de invasão. Era como se, em um único instante, cada homem tivesse simplesmente se levantado e caminhado para fora da realidade. Nos diários de bordo, a última anotação era banal, sem menção a tempestades, a ataques ou a doenças, apenas a rotina de uma viagem comum. Mas o vazio gritava mais do que qualquer relato. Alguns acreditaram que piratas haviam levado os marinheiros, outros que se rebelaram e fugiram em botes, mas nenhum bote foi encontrado e nenhuma testemunha jamais apareceu.
O que aconteceu com os homens do Carroll A. Deering? Há quem diga que naquela noite uma neblina densa surgiu de repente, envolvendo o navio. Pescadores em regiões próximas relataram ter ouvido cânticos distantes, como vozes sussurrando em uma língua esquecida, vindas do mar. Outros juraram ver luzes verdes cortando o céu, descendo em espirais sobre a embarcação. Mas o mais terrível eram os sonhos. Dias depois, moradores da costa afirmaram ter sonhado com homens vestidos de marinheiros, batendo às suas portas, molhados, exaustos, pedindo abrigo. Porém, quando despertavam, a casa estava vazia e apenas marcas de água salgada manchavam o chão. O Carroll A. Deering se tornou um dos maiores mistérios marítimos da história americana. Um navio fantasma, entregue de volta ao mundo, mas sem almas a bordo. Um casco vazio, navegando como um caixão aberto, amaldiçoado pelo silêncio. Até hoje, navegadores que passam pela região afirmam ouvir passos ecoando nos convéses de seus navios durante a madrugada. Alguns relatam ver, ao longe, um cargueiro antigo velejando contra o vento, com velas rasgadas e nenhuma bandeira hasteada. E quando tentam se aproximar, ele desaparece, dissolvendo-se como névoa sob a luz da lua. Dizem que não foi apenas um desaparecimento. Dizem que o Triângulo das Bermudas tomou as almas do Carroll A. Deering e as mantém tesas, condenadas a vagar para sempre entre as ondas. O mar nunca devolveu os homens daquele navio. E talvez nunca vá devolver. O SS Cyclops, o gigante que nunca chegou. Era o ano de 1918. O mundo estava em guerra. Milhares de navios cruzavam os oceanos carregando carvão, suprimentos e soldados para o esforço bélico. Entre eles estava o USS Cyclops, o maior navio de sua categoria na época. Com mais de 160 metros de comprimento, capaz de transportar quase 11.000 toneladas, o Cyclops era considerado indestrutível. Sua estrutura colossal de aço e seu motor poderoso faziam dele um titã dos mares. Mas o titã também seria engolido. A última jornada. No dia 4 de março de 1918, o Cyclops deixou o porto de Barbados rumo a Baltimore, carregado de manganês para a produção de aço. A bordo, havia mais de 300 tripulantes e passageiros. O mar estava calmo, o clima perfeito. Nada sugeria perigo. Mas após aquele dia, o gigante nunca mais seria visto. Não houve pedido de socorro, nenhum sinal de explosão, nenhuma mensagem de rádio. O Cyclops simplesmente desapareceu em silêncio, como se tivesse sido apagado da existência. A busca desesperada. Quando a Marinha dos Estados Unidos percebeu que o navio não chegava ao destino, iniciou uma das maiores buscas já realizadas até então. Navios foram enviados, rotas foram examinadas, mas nenhum destroço foi encontrado. Era impossível. Um navio daquela magnitude não poderia simplesmente sumir sem deixar rastros. Mas o oceano guardava seu segredo. O mistério do comandante. Um detalhe sombrio cercava a figura do capitão do Cyclops, George Worley. Homem enigmático, de temperamento explosivo, era conhecido por sua disciplina brutal e por seu comportamento estranho. Alguns marinheiros afirmavam que ele era instável, tomado por acessos de fúria e decisões irracionais.
rumores chegaram a sugerir que Worley poderia ter traído sua tripulação, entregando o navio aos alemães em plena Primeira Guerra. Outros acreditavam que ele conduziu deliberadamente o Cyclops para a morte, arrastando todos consigo. Mas nenhuma evidência jamais foi encontrada. Apenas suspeitas. Explicações sombrias. Ao longo dos anos surgiram várias hipóteses. Alguns diziam que o navio havia entrado no coração do Triângulo das Bermudas e atravessado para outro lugar, ou que foi tragado por uma fenda invisível no fundo do oceano. O fantasma do Titã. Desde então, pescadores e marinheiros relatam ter visto em noites de nevoeiro a sombra colossal de um navio que surge entre as ondas, um casco imenso, iluminado por luzes pálidas, navegando em silêncio absoluto. Aqueles que o avistam juram ouvir ao longe gritos abafados, como se centenas de almas aprisionadas ainda clamassem por socorro. O governo dos Estados Unidos nunca conseguiu dar uma resposta. E até hoje, o Cyclops permanece como o maior mistério naval americano, um titã de aço, 300 homens e um oceano que não devolveu nem um parafuso sequer. A cicatriz eterna. O desaparecimento do Cyclops não foi apenas uma tragédia. Ele cravou no Triângulo das Bermudas a reputação de um abismo insaciável, capaz de engolir até mesmo os gigantes mais poderosos construídos pela humanidade. E deixou uma advertência gravada no silêncio do mar. Não importa o tamanho, a força ou a arrogância do homem. Diante do triângulo, todos podem ser reduzidos a nada. Star Tiger e Star Ariel. Aviões gêmeos que nunca voltaram. O Triângulo das Bermudas não se limita ao domínio das águas. O céu acima dele também esconde seus horrores. Entre 1948 e 1949, 2 aviões britânicos desapareceram de forma assombrosamente similar, sem deixar qualquer vestígio. O primeiro, Star Tiger, partiu de Lisboa com destino à Bermuda em janeiro de 1948. Um voo de rotina, com 25 passageiros e 6 tripulantes. O tempo estava calmo, sem tempestades no horizonte. Mas quando a aeronave entrou na região do Triângulo, os radares simplesmente o perderam. Mensagens de rádio chegaram apenas como fragmentos desconexos. Não conseguimos manter a altitude, instrumentos falhando. Não sabemos nossa posição. Depois, silêncio. O segundo desaparecimento. Menos de um ano depois, em janeiro de 1949, o Star Ariel repetiu o destino do Star Tiger. Com 20 passageiros e 4 tripulantes, o avião desapareceu sem qualquer pedido de socorro. As autoridades britânicas realizaram buscas extensivas, examinando quilômetros de mar, mas nada foi encontrado. Nenhum destroço, nenhuma pista. Era como se ambos os aviões entrassem em uma dobra do espaço, engolidos por uma dimensão paralela e jogados para fora da realidade. Relatos de terror. Pilotos que voavam na região nos anos seguintes relataram fenômenos inexplicáveis. Instrumentos que giravam sozinhos, bússolas enlouquecendo sem razão, nuvens que surgiam de repente, ocultando a aeronave e deformando a visão do horizonte.
luzes estranhas à distância, flutuando sobre o mar como sentinelas invisíveis. Alguns chegaram a jurar que podiam ouvir, em seus rádios, vozes distorcidas pedindo ajuda, repetindo palavras que nunca tinham sido transmitidas. O triângulo parecia testar os homens do ar da mesma forma que engolia os homens do mar. Não importava se você pilotasse um bombardeiro militar ou um avião de passageiros. Se entrasse em sua sombra, poderia desaparecer sem rastro, sem aviso, sem explicação. O enigma persistente. As teorias oficiais sugeriam falha mecânica, erro humano ou mau tempo repentino. Mas pilotos experientes, meteorologistas e investigadores civis nunca encontraram uma explicação satisfatória. O Star Tiger e o Star Ariel deixaram apenas a sensação de uma região que desafia a lógica, onde o tempo e o espaço se comportam de forma estranha. E até hoje, alguns aviadores evitam a área como quem evita uma tumba. Porque quem atravessa aquele céu nunca sabe se retornará. O Triângulo das Bermudas não é apenas água. É escuridão que se estende ao infinito, pronta para engolir o que ousar desafiar seu território. Witchcraft, o iate das sombras. O ano era 1967, e a brisa da Flórida ainda carregava o cheiro salgado do Atlântico. O iate de luxo Witchcraft, um pequeno veleiro moderno, partiu de Miami com apenas 2 pessoas a bordo. O capitão Dan Burek e seu amigo de longa data, o engenheiro civil Buddy F. Green. Era um passeio tranquilo, de poucos quilômetros, uma simples viagem costeira que nunca deveria ter terminado em tragédia. Poucos minutos após deixar a marina, Dan Burek ligou para a guarda costeira de Miami. Sua voz estava tensa, quase sussurrante. "Temos um problema. Estamos próximos de uma boia, mas não conseguimos voltar. O motor falhou, não sei o que aconteceu." A guarda costeira respondeu, prometendo envio imediato de ajuda. Mas quando chegaram ao local indicado, o iate havia desaparecido. Nenhuma mancha de óleo, nenhuma vela à deriva. Apenas o mar aberto, calmo e indiferente. A guarda costeira lançou barcos de busca e helicópteros. O iate era moderno, equipado com tecnologia de navegação confiável. Não havia possibilidade de falha mecânica tão completa, nem tempestade registrada naquela manhã. Ainda assim, o Witchcraft evaporou, como se tivesse atravessado um véu invisível. O que os investigadores encontraram foi apenas uma pequena mancha de óleo, menor que o esperado, indicando que o motor tinha falhado, mas de forma que desafia qualquer explicação lógica. Rapidamente, a história do Witchcraft se espalhou. Marinheiros locais começaram a relatar estranhas luzes sobre o mar, movimentos súbitos das ondas sem vento, e uma sensação de presença invisível que parecia observar cada embarcação. Alguns afirmavam que o iate ainda vagueava, invisível, entre as ondas. Outros diziam que a água próxima ao desaparecimento tinha uma tonalidade estranha, quase fosforescente, como se iluminada por algo que existia abaixo da superfície, mas nunca revelado aos olhos humanos. O caso do Witchcraft consolidou a reputação do Triângulo das Bermudas como território onde o impossível se torna possível. 2 homens em um pequeno iate, desaparecidos sem qualquer vestígio.
Nenhuma tempestade, nenhum acidente aparente, nenhum resgate eficaz. Apenas a fome silenciosa de um mar que escolhe suas presas. E assim, o triângulo deixava claro: não importa o tamanho, a força ou a experiência, o oceano não negocia. O triângulo cobra seu preço em silêncio. O Witchcraft tornou-se mais que um desaparecimento. Tornou-se uma lenda viva, um aviso para todos os navegantes, um fantasma que paira sobre as águas, lembrando que, naquele pedaço de Atlântico, ninguém jamais está realmente seguro. Bússolas e distúrbios. A geometria do mistério. O Triângulo das Bermudas não é apenas um cemitério de navios e aviões. É também um laboratório de caos, onde a lógica humana se desfaz e as leis da natureza parecem dobrar-se sob uma geometria própria, invisível, implacável. A primeira vítima de sua estranha influência não é visível. É a bússola. Pilotos e capitães relatam que, ao entrar no triângulo, as bússolas perdem seu norte. Apontam para direções impossíveis, giram sem controle, mudam de posição como se fossem brinquedos de metal flutuando sobre o oceano. Alguns cientistas tentam explicar minerais magnéticos no fundo do mar, anomalias geológicas ou tempestades eletromagnéticas. Mas as explicações falham quando confrontadas com a realidade. Navios desaparecem em mares calmos, sem tempestade. Aviões desaparecem em céus claros, sem vento. Nenhum sinal de falha técnica explica a coincidência perfeita de distúrbios magnéticos e desaparecimentos. O capitão James Turner, veterano da Marinha, descreveu sua experiência. A bússola começou a girar sozinha. Tentei ajustar, mas nada funcionava. O sol parecia se mover errado e a noite chegou antes do tempo. Senti como se estivéssemos sendo observados, como se o mar nos empurrasse para um lugar que não existe. Pilotos civis confirmaram fenômenos semelhantes. Luzes estranhas, distorções visuais no horizonte e até tempestades que surgiam do nada apenas sobre a rota do avião. Alguns chegam a falar em portais invisíveis, áreas onde o tempo e o espaço se deformam, capazes de engolir embarcações inteiras. O Triângulo das Bermudas parece seguir uma lógica própria. Não é uma forma geométrica comum, mas uma malha invisível de linhas, círculos e campos de energia que interferem em bússolas, radares e sistemas de navegação. Para aqueles que estudam a região, cada desaparecimento parece obedecer a um padrão impossível de mapear. Como se o triângulo estivesse vivo, observando, testando, escolhendo suas vítimas com precisão cirúrgica. Além das anomalias físicas, muitos relatam fenômenos auditivos. Vozes abafadas captadas em rádios, mesmo quando não há ninguém por perto. Sussurros distantes, confundindo a direção e causando desorientação mental. Alguns tripulantes afirmam ouvir seus próprios nomes sendo chamados por vozes que não pertencem a ninguém presente. É como se o triângulo lembrasse de cada desaparecimento, ecoando os gritos e clamores de quem foi devorado pelo mar. A geometria do triângulo não mata por acaso. Ela desorienta primeiro. Ela confunde. Ela manipula bússolas, radares e céus. E então, quando a mente humana está cansada, perdida e vulnerável, o abismo se abre e engole a vítima. Se você entrar no triângulo, não é o mar que mata, é a confusão, a impossibilidade, a perda do norte.
E assim, navios desaparecem, aviões desaparecem, humanos desaparecem. Tudo dentro de uma geometria invisível, traçada pelo próprio oceano, pela própria escuridão. O triângulo não é apenas água ou vento, é uma mente que observa, um olho que escolhe, um lugar onde a bússola enlouquece e o destino se cumpre. Onde a realidade parece se romper, onde o espaço e o tempo se curvam como se obedecessem a leis desconhecidas. Cientistas, físicos e teóricos da conspiração concordam em uma coisa: não há explicação única para tantos desaparecimentos inexplicáveis. E é aí que surge a teoria mais sombria de todas: portais dimensionais. Fendas no tecido da realidade. Imagine o oceano como uma tela infinita, sobre a qual o tempo e o espaço deveriam se manter constantes. No triângulo, porém, essa tela parece rasgar-se. Navios entram e nunca mais saem. Aviões desaparecem sem deixar vestígios. Pessoas relatam fenômenos de déjà vu, vozes do morto e até aparições de tripulações que nunca deveriam estar ali. Alguns físicos sugerem que o triângulo é uma ponte entre dimensões, onde a matéria humana pode ser transportada para realidades paralelas, mundos espelhados ou regiões do espaço-tempo ainda desconhecidas. Testemunhos inexplicáveis. Marinheiros e pilotos relataram experiências que desafiam qualquer lógica. Luzes verdes e vermelhas surgindo repentinamente no céu e na água. Nuvens baixas que parecem dobrar o horizonte, criando ilusões óticas que confundem bússola e radar. Estranhos redemoinhos que surgem sem tempestade, capazes de engolir pequenas embarcações e sumir em segundos. E há quem diga que, em alguns casos, o desaparecimento não é completo. Objetos ou pessoas podem reaparecer em outros locais, ou até em outros tempos. Teorias do impossível. Entre as teorias mais extremas, portais para o passado ou futuro. Alguns sugerem que o triângulo atua como uma máquina do tempo natural, onde os desaparecidos podem ter sido lançados décadas para frente ou para trás. Universos paralelos. O oceano poderia ser uma fronteira entre dimensões, onde as leis físicas conhecidas não funcionam. Presença extraterrestre. Alguns relatos indicam luzes e sinais incomuns, sugerindo que civilizações alienígenas podem estar manipulando o espaço naquela área. Tudo isso reforça a sensação de que o triângulo não é apenas perigoso, é inteligente. Ele observa, atrai e decide o destino de quem entra em seu domínio. A fome do triângulo. Se os portais dimensionais existem, eles não se abrem por acaso. O triângulo parece alimentar-se da curiosidade humana, da arrogância de acreditar que é possível atravessar sua área sem pagar o preço. Navios, aviões, tripulações inteiras desaparecem, deixando apenas eco e silêncio. O oceano engole e transforma tudo em mistério. E aqueles que tentam estudar o fenômeno de perto
frequentemente relatam sensação de estar sendo observados, arrepios inexplicáveis e o medo de que o próprio mar os devore da mesma forma. O enigma continua. Mesmo com tecnologia moderna, radares avançados e satélites, o Triângulo das Bermudas continua a desafiar a compreensão humana, porque talvez não seja apenas um lugar físico, mas um ponto de interseção entre mundos, onde o impossível se torna possível e a escuridão se torna real. A teoria das dimensões transforma o triângulo em algo mais assustador que um simples mar traiçoeiro. Ele não apenas engole navios e aviões, ele quebra a realidade. Ele escolhe quem desaparece e decide quando. O Triângulo das Bermudas não é apenas uma região do oceano, é uma fenda no tecido da existência, uma cicatriz no planeta, um portal onde o destino humano encontra o desconhecido.